Pensem no nosso Brasil, esse país gigante, cheio de gente boa e trabalhadora, com uma natureza que, olha, é de cair o queixo. Agora, imaginem que, além do futebol, do samba e do açaí, a gente tivesse algo a mais como armas nucleares. É uma ideia forte, né? De repente o Brasil não seria apenas o país do carnaval, mas um país com um poder de destruição imenso nas mãos. Seríamos parte de um clube muito pequeno e exclusivo, o chamado Clube Nuclear. Países como Estados Unidos, Rússia e China estariam olhando para nós de um jeito diferente. A nossa bandeira verde e amarela teria um novo peso, uma nova responsabilidade no cenário mundial. É uma mudança que transforma tudo, da noite para o dia. Essa transformação começaria na forma como o mundo nos enxerga. Pensem bem, hoje o Brasil é visto como uma nação pacífica, que resolve suas questões na base da conversa, da diplomacia. É o nosso jeitinho brasileiro, mas com a bomba atômica, essa imagem mudaria completamente. Seríamos vistos com mais respeito, talvez até com um pouco de medo. As negociações internacionais seriam diferentes. Quando o presidente do Brasil se sentasse para conversar com outros líderes mundiais, suas palavras teriam um peso extra. Não seria mais apenas o líder de uma grande economia emergente, mas o líder de uma potência nuclear. Isso poderia abrir portas, mas também poderia criar muita desconfiança e tensão com nossos vizinhos aqui na América do Sul. A nossa posição no mundo seria totalmente redefinida. Pensem em organizações como a ONU, o Conselho de Segurança. O Brasil sempre sonhou em ter um assento permanente ali, um lugar onde as grandes decisões do mundo são tomadas. Com armas nucleares, esse argumento ganharia uma força gigantesca. Seria quase impossível nos ignorar. Teríamos o poder de influenciar decisões sobre paz e guerra, sobre o futuro do planeta. Seria uma responsabilidade enorme, uma coisa de gente grande mesmo. Precisaríamos de líderes muito preparados para lidar com esse novo poder, para usar essa força não para ameaçar, mas para construir um mundo mais seguro e justo para todos. E claro, isso nos colocaria no centro de todas as discussões sobre segurança global. Qualquer crise, qualquer conflito em qualquer canto do mundo, e lá estaria o Brasil, sendo consultado, tendo sua opinião levada em conta. Deixaríamos de ser apenas um espectador para nos tornarmos um dos jogadores principais no grande tabuleiro da geopolítica. É uma mudança radical, que mexe com o orgulho nacional, mas que também traz um peso que nunca tivemos antes. A pergunta que fica é: estaríamos prontos para carregar esse peso? Estaríamos preparados para essa responsabilidade de ter o destino de milhões de pessoas, literalmente, em nossas mãos? É algo para se pensar muito, gente. Dentro do nosso próprio país, a coisa também mudaria bastante. Ter um programa nuclear não é como ter uma fábrica de carros. É um segredo de Estado, algo que precisa ser protegido com unhas e dentes. Isso significaria que os militares ganhariam muito mais poder e influência. Eles seriam os guardiões da nossa arma mais poderosa. O orçamento para as Forças Armadas cresceria absurdamente, e as decisões sobre defesa e segurança nacional se tornariam ainda mais centralizadas. A sociedade civil, o povo, talvez tivesse menos acesso a essas informações, tudo em nome da segurança nacional. É um equilíbrio difícil, como ter poder sem perder a nossa democracia e a nossa transparência? Na política externa, a nossa relação com os vizinhos seria o primeiro grande teste. Imaginem a Argentina, o Uruguai, a Colômbia. Como eles reagiriam ao saber que o irmão maior agora tem a bomba? Provavelmente com muito medo e desconfiança. Isso poderia iniciar uma corrida armamentista aqui na América do Sul, com outros países tentando desenvolver suas próprias armas para se proteger. A nossa imagem de líder regional pacífico iria por água abaixo. Teríamos que trabalhar muito para construir confiança, para mostrar que nossa intenção não é ameaçar ninguém, mas sim garantir nossa própria soberania.
Seria um trabalho diplomático gigantesco, uma verdadeira maratona para manter a paz no nosso continente. A pressão internacional seria outra coisa maluca. Países que hoje são nossos parceiros comerciais, como os Estados Unidos e as nações europeias, não ficariam nada felizes. Eles provavelmente aplicariam sanções econômicas pesadas contra o Brasil. Pensem em produtos brasileiros sendo barrados, investimentos indo embora, nossa economia sofrendo um baque forte. Seríamos vistos como uma nação que quebrou as regras, que desestabilizou o equilíbrio global. Para ter a bomba, teríamos que estar dispostos a pagar um preço alto, a ficar mais isolados no mundo por um tempo. É como naquela história, com grandes poderes, vêm grandes responsabilidades e grandes problemas também. Internamente, o debate político ficaria muito mais intenso. Haveria um grupo defendendo o programa nuclear como uma questão de orgulho e segurança nacional, e haveria outro grupo, muito preocupado com os riscos, com os custos e com a imagem do Brasil no mundo. Seria um racha na sociedade. As eleições seriam pautadas por essa questão. Quem deveria controlar o botão nuclear? Como garantir que ele nunca seja usado por um líder irresponsável? Essas perguntas estariam em todos os jornais, em todas as conversas de bar. A nossa democracia seria testada ao limite, forçada a lidar com uma questão de vida ou morte em uma escala que nunca imaginamos antes. Vamos falar de grana, porque essa conta é alta. Desenvolver, construir e manter um arsenal nuclear custa uma fortuna. É um dinheiro que sai dos nossos impostos. Estamos falando de bilhões e bilhões de reais. Esse dinheiro todo poderia ser usado em outras áreas, gente. Pensem em mais hospitais, mais escolas, em melhorar nossas estradas, em saneamento básico para todo mundo. Ao escolher ter a bomba, estaríamos abrindo mão de muitos investimentos sociais. Seria uma escolha muito difícil para qualquer governo investir em uma arma que, esperamos, nunca será usada, ou investir diretamente na qualidade de vida do nosso povo. É um dilema que mexe com o futuro de todos nós. Além do custo direto, tem um impacto na economia como um todo. Como eu disse, as sanções internacionais seriam quase certas. Isso significa que vender nossos produtos, como soja, carne e minério de ferro, ficaria muito mais difícil. Empresas estrangeiras poderiam deixar o país, com medo da instabilidade. O dólar poderia disparar, a inflação subiria e o desemprego aumentaria. O sonho da estabilidade econômica, que a gente luta tanto para alcançar, poderia ficar mais distante. Seria um período de vacas magras, um sacrifício econômico enorme em nome de um status de potência. A pergunta é: esse status vale o pão que pode faltar na mesa de muitas famílias brasileiras? E para a sociedade, para o nosso dia a dia, a mudança seria cultural. O orgulho de ser brasileiro poderia aumentar para alguns, a sensação de pertencermos a um país poderoso, mas o medo também faria parte da nossa rotina. Viveríamos com a consciência de que nosso país possui a capacidade de causar uma destruição em massa. E, pior, que também somos um alvo em potencial. Cidades como Rio de Janeiro, São Paulo ou Brasília poderiam se tornar alvos estratégicos em um conflito global. É uma ansiedade que outros povos, como os americanos e russos durante a Guerra Fria, conheceram bem. Será que queremos viver com essa sombra constante sobre nossas cabeças? O investimento em ciência e tecnologia, por outro lado, poderia ser um ponto positivo. Para desenvolver uma bomba, é preciso dominar a tecnologia nuclear. Isso impulsionaria a pesquisa em física, engenharia e outras áreas de ponta. Poderíamos ter mais cientistas brilhantes, mais universidades de excelência. Esse conhecimento poderia, eventualmente, ser usado para fins pacíficos, como gerar energia limpa em usinas nucleares ou desenvolver novos tratamentos na medicina. Seria um legado tecnológico importante. Mas, de novo, vem a pergunta: o fim justifica os meios? Vale a pena seguir por um caminho tão perigoso para colher esses frutos tecnológicos? É uma encruzilhada e tanto para o nosso Brasil.
Então vamos colocar tudo na balança. De um lado, temos as possíveis vantagens. A principal delas é a chamada dissuasão. Nenhum país ousaria atacar o Brasil militarmente se soubesse que temos a capacidade de revidar com armas nucleares. Nossa soberania estaria garantida de uma forma absoluta. Pensem na nossa Amazônia, por exemplo, sempre alvo de cobiça internacional. Com a bomba, qualquer ameaça à nossa integridade territorial se tornaria impensável. Teríamos mais poder de negociação, um lugar de destaque no cenário mundial e um assento garantido nas mesas, onde o futuro do planeta é decidido. Seria o passaporte definitivo para o clube das grandes potências globais, um sonho de muitos. Porém, o outro lado da balança pesa, e pesa muito. Os riscos são gigantescos. O primeiro é o risco de um acidente. Usinas e arsenais nucleares precisam de uma segurança impecável. Um pequeno erro, uma falha humana ou um desastre natural poderiam causar uma catástrofe como Chernobyl ou Fukushima, contaminando nosso solo e nossas águas por gerações. Depois, tem o risco do uso indevido. E se um governo autoritário chegasse ao poder? E se um líder instável decidisse usar a bomba? O poder de aniquilar milhões de vidas estaria nas mãos de poucas pessoas. Além disso, como já falamos, tem o isolamento internacional, as sanções econômicas e o perigo de uma corrida armamentista na nossa própria vizinhança. Olhando para outros países, vemos exemplos dos dois lados. A Índia e o Paquistão, por exemplo, se tornaram potências nucleares e vivem em um estado de tensão constante, sempre à beira de um conflito que poderia ser devastador. A Coreia do Norte usou seu programa nuclear para se isolar e se proteger, mas ao custo de um sofrimento imenso para seu próprio povo. Já países como os membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU usam seu status nuclear para projetar poder e influência global. Não existe um único caminho, e cada nação pagou um preço diferente por sua escolha. O Brasil teria que decidir qual caminho seguiria e se estaria disposto a arcar com as consequências. Então, no final das contas, seria bom ou ruim para o Brasil? Olhando com o coração, com o jeito brasileiro de ser, eu acho que seria uma péssima ideia. O Brasil construiu sua reputação no mundo com base na alegria, na cultura, na diplomacia e na paz. Somos um país que une, que agrega. Ter uma arma de destruição em massa vai contra tudo o que a gente representa. Os riscos econômicos, sociais, políticos e o risco existencial de um desastre nuclear são muito maiores do que os supostos benefícios de sentar na mesa dos grandões. O nosso poder não deveria vir do medo que podemos causar, mas da esperança que podemos inspirar. O Brasil pode ser uma potência mundial sendo o Brasil, um gigante pacífico, focado em cuidar da sua gente e do seu planeta. Esse é o nosso verdadeiro poder.